Olá, sejam bem-vindos ao canal Aplicação Pessoal. Hoje daremos início à nossa aula de número 4 da nossa EBD. Fique bem à vontade e, se desejar, pegue papel e caneta. O texto áureo é: E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. 1 Samuel capítulo 4, verso 22. O tema é 1 Samuel capítulo 4 até o capítulo 7, com o tema Icabô e Ebenezer. Verdade prática. Não existe nada mais precioso do que a presença de Deus. Sem ela, tudo perde o brilho. Recomendação: anote e, se preciso, paralise o vídeo quantas vezes precisar. Nos envie seus comentários, dúvidas e sugestões. Todas as referências e links na descrição do vídeo. Introdução. Icabô é o nome dado a uma criança, cujo significado foi-se a glória. Nada mais sabemos sobre a criança, pós-nascimento, senão seu nome e as circunstâncias do seu nascimento. No entanto, o significado e as lições em torno deste episódio são fundamentais para a nossa caminhada com Deus. Icabô, sem glória. O texto bíblico se encontra em 1 Samuel capítulo 4, do verso 1 até o 22. Peço, caso os irmãos queiram, paralise o vídeo para a leitura. Vamos ganhar tempo, ok? Mais uma parte do texto. Mais uma vez, se quiserem, paralise o vídeo para a leitura. Ok, vamos lá. Tópico 1. Foi-se a glória de Israel. 1 Samuel capítulo 4, do verso 1 ao 22. A maior tragédia que pode acontecer ao povo de Deus, todo crente em Deus, é Deus se afastar dele. Iremos iniciar vendo as causas para o Icabô. Depois veremos as consequências e a cura em forma de princípios que inspirarão todos nós a uma vida vitoriosa. Tópico 1 de 1. Superstição. 1 Samuel capítulo 4, verso 3. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Ontem e hoje, a superstição é um grande perigo envolvendo a religião. Superstição, desvio do sentimento religioso que consiste em atribuir a certas práticas uma espécie de poder mágico, ou pelo menos uma eficácia sem razão. Esse é o grande problema da superstição dentro da igreja. E você acha que não tem superstição dentro da igreja, irmãos? Rapaz, a gente vai ver um pouquinho mais disso. Vamos lá. A arca acompanhava o povo como símbolo da presença de Deus. Mas o problema não era levar ou trazer a arca ser a superstição. A superstição não está nisso, em levar e trazer a arca. A superstição era considerar a arca um ídolo. Ou seja, independentemente de como está a vida da pessoa ou do povo, achava que ter a arca era considerado vitória. Olha aí, ó, isso é o ídolo. Seria o mesmo que andar em erro, em pecado e acreditar que Deus ainda estaria a nosso favor. Consideraram a arca um amuleto de sorte. Consideraram Deus um amuleto de sorte. Seria o mesmo que andar em erro, em pecado e acreditar que Deus ainda estaria a nosso favor. Esse foi a idolatria do povo. Essa foi a superstição do povo. Achar que só porque a arca estava com eles era sinal de vitória. Não olhar para si, não fazer uma análise sincera, não se arrepender dos seus maus caminhos,
não vai te fazer vitorioso. Não vai ser um amuleto que mudará a sua vida, e nem achar que usar Deus como amuleto fará de ti um vitorioso. Note o verso 10. Acreditar ter Deus ao seu lado, sem obediência a Ele, não lhe dará vitória. Tópico 1.2. Idolatria e promiscuidade. 1 Samuel capítulo 4, verso 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos. Entronizado entre os querubins, os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Lamentavelmente, a idolatria havia se disseminado e todos esqueceram-se do que o Senhor fizera para eles, tirando-os do Egito. Dê uma olhada na lição número 3, logo na introdução, e também no tópico 3, suas funções, subtópico 3.1, juiz, e observem o ciclo teimoso de errar, o ciclo teimoso que o povo continuava a fazer ao errar toda vez. O culto à deusa Astarote ou Astarte, uma das mais antigas e disseminadas deusas semíticas, era carregada de orgias, pois representava a fertilidade. Note o capítulo 7, verso 4, os termos Balaíns e Astarotes. O que mais me choca é justamente isso aqui, ó. O culto à deusa Astarote ou Astarte, uma das mais antigas e disseminadas deusas pertencentes aos judeus. É aqui que está o problema. O povo ainda estava carregando dentro das suas entranhas, dentro da sua mente, os deuses egípcios. Ainda estava carregando dentro do seu coração, depois de ter saído da terra do Egito, os deuses estranhos. E toda vez que eles se afastavam de Deus, eles corriam para os braços de Baal e de Astarote. Nós vamos ver. Olha que coisa doentia. É complicado. Baal, Senhor, divindade masculina suprema dos cananeus ou dos fenícios. Astarote, estrela, divindade, deusa falsa na religião cananita, geralmente associada ao culto da fertilidade. Note o capítulo 7, verso 4, igual falamos anteriormente, Balaíns e Astarotes. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e Astarotes e serviam só ao Senhor. Antes deles se arrependerem, eles estavam servindo essas duas entidades aí. O povinho teimoso, hein? Note que até Salomão, quando caiu em idolatria, passou a participar dos cultos à deusa pagã Astarote. Outro exemplo foi o rei Acabe, que tinha cerca de 400 profetas devotos a Astarote. Ao invés de serem influência para os outros povos, foram influenciados por eles. Olha a inversão de valores. Em vez da igreja influenciar fora, os de fora influenciam os que estão na igreja. É complicado. Link na descrição. Tópico 1 de 3. Desobediência. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. O próprio escritor diz que a expressão acabou é a glória de Deus se foi. Isso porque a arca de Deus foi levada para a terra estrangeira. Uma desobediência gradativa e constante do povo de Israel. Como a gente estava falando, existe um ciclo que mostra a degradação do povo, a degradação com relação ao pecado sobre nossas vidas. A influência que o líder tem é sem medida.
Quando o líder está pronto para corrigir o que está errado, todos os liderados prosperam diante do projeto. Mas, se a desobediência começa pelo líder que está despreparado ou é negligência como Eli, as catástrofes é iminente. A influência do líder, irmãos, é sem medida. É sem medida. Quando o líder está pronto para corrigir o que está errado, quando ele aponta o erro, quando ele corrige aqueles que estão errados, os seus liderados prosperam. Mas, se a desobediência começa pelo líder, a catástrofe é iminente. Notem que se basearmos em nosso estudo de Samuel, se as coisas não vão bem dentro da igreja, é quase certeza, ou 97% é culpa da liderança. Notem os cards que fazem parte da apresentação do Dr. Davi Oliveira. Link na descrição também. Mas vamos lá, ó. Em pesquisa realizada pelo Centro de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, 70% dos pastores lutam constantemente com a depressão. E 70% deles acreditam que não tem um amigo próximo. 71% se dizem esgotados. 72% dizem que só estudam a Bíblia quando estão preparando os sermões. Olha aí, ó. A catástrofe, né? Igual o de Eli acontecendo aí, ó. 72% dizem que só estudam a Bíblia quando estão preparando os sermões. E 80% acreditam que o ministério pastoral tem afetado negativamente as suas famílias. Isso é muito preocupante. Sintomas de comportamento. Eles evitam os irmãos e o contato social. Usam críticas, reclamações, adjetivos depreciativos, resiste a mudanças, transfere responsabilidades, descuida de si mesmo, descuida do lazer, faz automedicação e fazem automedicação de estimulantes e apresentam comportamentos de fuga como jogos, celular, internet, pornografia. Olha a desgraça de Astarote de novo aí, ó. Orgia. E recusa ajuda. Ainda no tópico de desobediência, Deus exige daqueles que querem andar com Ele tenham uma vida comprometida com seus valores e a sua palavra, pregada e ensinada. Notem, Deus é santo e exige santidade. Vejam Levíticos capítulo 19, verso 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Deus não anda conosco se impenitentemente, que quer dizer que não se penitencia, que não mostra arrependimento, que persiste, que se obstina no erro, no vício, no crime, contumaz no pecado. Deus não anda conosco se persistimos no erro, se nosso comportamento se obstina sempre a estar errando. Deus não anda conosco enquanto tivermos vícios, crimes, enquanto nos acostumamos com o pecado. Deus não anda conosco. Porque nós optamos por uma vida associada àquilo que é indigno e vil. Por isso é necessário um comprometimento, uma mudança de vida genuína, com arrependimento, que nós vamos ver mais para frente. Deus exige daqueles que querem andar com Ele tenham uma vida comprometida com seus valores e sua palavra pregada e ensinada. Para que os irmãos possam saber, o conjunto de valores são ideais de atitude. Tópico 2. Consequências. 1 Samuel capítulo 5, do verso 1 ao 12 e capítulo 6, do 1 ao 9. Peço para os irmãos que paralisem o vídeo para a leitura.
Tópico 2.1. Derrotas. Tomaram os filhos a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Não gostamos de falar em derrotas e fracassos, mas a Bíblia não esconde. A derrota faz parte do aprendizado. Jargões de vitória nas pregações contemporâneas são sinais de despreocupações com a vida espiritual da igreja. Basta olhar para o estudo que estamos fazendo. Basta olhar para o povo de Deus aqui em pauta. Não existe vitória sem Deus. Quando Deus não está presente, nossa vida só definha e andamos em derrotas. Estratégias, métodos, cerimonialismo e esquemas não substituem a presença de Deus. O que mantém a igreja e os crentes vivos é a presença do Espírito Santo. Aleluia! Basta olhar quando o povo obedecia, vencia. Desobedeceu, o inimigo prevalecia. Simples assim. Como está a sua igreja? Como está a sua vida? Tópico 2.2. Juízo sobre Dagom. 1 Samuel capítulo 5, verso 4. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Deus permite não somente a tomada da arca, mas também a devastação de Siló. Agora o povo vivia o tempo de juízos. Note, a derrota não foi de Deus, não era de Deus, era da nação. Em outras palavras, quem foi derrotado foi a nação e não Deus. O povo de Deus usou a arca de maneira indevida como amuleto e um ídolo. Mas os filisteus não somente venceram Israel, acharam que tinham vencido o próprio Deus de Israel e colocaram a arca no templo de Dagom. Verso 2. Note. No dia seguinte, viram que a estátua de Dagom estava caída de bruços diante da arca. Verso 3. Ergueram a estátua e deixaram de frente à arca. Ainda no verso 3. No dia seguinte, a estátua cai de bruços diante da arca, mas desta vez com a cabeça e as mãos cortadas. Verso 4. Depois foram assolados com tumores. Verso 6. Pedem para tirar a arca do seu território, pois a arca castigava o povo e o deus Dagom. Outros deuses devem ficar no chão, só há um verdadeiro e único Deus. O nosso Deus não tem rival. Aleluia! Esse é o tamanho do seu Deus. Outros deuses devem ficar no chão. O nosso Deus não tem rival. E eis aqui a ilustração do Deus Dagom, o Deus homem com cauda de peixe. Tópico 2.3. Ausência de Deus. 1 Samuel 6.1. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Durante esse período, e também mais 20 anos, da arca nas terras de Kiriat Jearim, o povo suspirava, ansiava e desejava Deus. Mas os pecados do mundo não são tolerados por Deus quando encontrados na vida do seu povo. O pecado que o mundo pratica corriqueiramente não pode ser encontrado na vida do povo de Deus. Deus não faz vista grossa para seu pecado e pune o pecado dos outros. Pecado é pecado, para mim e para você. E o juízo começará pelo povo que se diz ser de Deus. Notem o texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Não confunda a presença de Deus, irmãos, não confunda. Nós temos a presença de Deus na sua onipresença, que é Deus está em todo lugar, e nós temos a presença manifesta,
que é Deus se manifestando, e isso não é em todo lugar, pois Deus exige santidade. Aleluia! Isso quer dizer que devemos ser santos? Sim. Porém, como pecadores e humanos, essa tarefa nos é requerida de modo progressivo. Então não se assuste. Existe uma progressão para você ir se tornando cada vez mais santo. Nós chamamos isso de santidade ou santificação. Andar em santidade ou andar em santificação é um conjunto de ações, não necessariamente numa ordem, que elas são arrependimento, fé, adoração, serviço cristão, consagração e obediência. É notória a presença de Deus no meio do seu povo quando isso está acontecendo. Sem ela, nossas vidas são vazias, o culto é sem vida, as músicas são sem unção e as mensagens são mortas. Fique sabendo, você foi chamado para servir a Deus, mas servir em santidade. Mas servir o quê? Como um povo separado para o Senhor teu Deus. Aleluia! Tópico 3. Ebenezer. 1 Samuel capítulo 7, do verso 1 ao 17. Veremos agora o antídoto e o remédio de Deus para o pecado e a desobediência. Esses princípios continuam válidos para nós hoje. Mais uma vez, eu peço para que os irmãos paralisem o vídeo para a leitura. Tópico 3.1. Arrependimento e confissão. 1 Samuel capítulo 7, verso 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, voltais ao Senhor, arrependimento, ou no caso, conversão, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Samuel, agora reconhecido como porta-voz de Deus, como profeta, ele insta o povo ao arrependimento. Vou comentar novamente, ele insta o povo ao arrependimento. Notem, ao arrependimento. Quantas pregações você tem escutado com esse tema? Seja sincero, irmão. Quantas pregações você tem escutado com esse tema? O arrependimento sempre começa por Deus e não pelo homem, pois vem pela sua palavra o anúncio dos nossos pecados. Lembrando que essa denúncia de Deus para com os nossos pecados é feita amorosamente e graciosamente. Mas notem que o arrependimento proposto pelas Escrituras e por Cristo é um arrependimento que produz mudança de vida e de comportamento, e não remorso. Reconhecer nossos pecados, confessá-los e pedir perdão nos conduz a Deus, que nos conduz à santidade e que nos conduz à vitória. Notem Tiago capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Notem também o texto de Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre as suas transgressões, o que encobre os seus pecados, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Não tenhamos o coração duro diante de Deus. Continuando, tópico 3.2. Abandono dos ídolos. 1 Samuel capítulo 7, verso 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Isto é mudança de vida, ou seja, arrependimento, ou também conversão, provocado pelo conhecimento do pecado, confessado e abandonado. Como dissemos no tópico 2.1, não é incomum vermos na competição por membros o abandono do tema pecado. Notem, se a tua igreja está pregando mais sobre vitória e menos sobre arrependimento, é bem possível que já estejam como no templo sob a liderança de Eli. Omitem o tema pecado e substituem por temas mais atraentes como recuperação de bens, vitória sobre o devorador, felicidade,
prosperidade e como recuperar o amor perdido. Todos esses assuntos são de segundo plano. O tema central da pregação tem que ser ainda o arrependimento. Tá, irmãos? Tem que ser o arrependimento. Porque senão você acaba entrando em cultos estranhos. Fogo estranho no meio do povo. Samuel pregou diferente, pois quem determina o conteúdo da pregação é Deus, e não a audiência e o público. Samuel chamou o povo a quê? Ao arrependimento. Aleluia! E tópico 3.3, Ebenezer. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Memorial esse que servia para lembrar todo o povo que o Senhor os ajudou e que continuará a ajudar se confiasse nele e guardasse sua aliança. A assembleia em Mispa e a vitória sobre os filisteus marcaram o início do ministério de Samuel diante da nação, ponto central da unidade política e espiritual, como juiz e profeta julgou Israel em Ramá. Eis aí uma foto aérea de Mispa, localizado a cerca de 12 quilômetros ao norte de Jerusalém. Existem também outros 2 pontos possíveis para ser Mispa no texto aqui de Samuel, mas segue a imagem para a contemplação. Verifique o link na descrição do vídeo. Mais uma vez, um card aí com o mapa de Israel, onde está Mispa a norte de Jerusalém. E a nossa aplicação pessoal. Se insistimos no pecado, Deus não andará conosco e sozinhos estaremos vulneráveis. Mas, se nos arrependermos e mudarmos de rota, Deus será nossa companhia, nossa alegria e nossa vitória, hoje e sempre. Aleluia! É isso aí, gente. Chegamos ao final. Espero que tenham gostado e espero vocês na nossa próxima aula, tá bom? Deus abençoe e fui!